Gospel News desta quinta-feira, hoje é dia 13 de novembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Escândalo no INSS. Polícia Federal prende ex-presidente do INSS mais 8 em operação que apura fraudes em aposentadorias. STF decide tornar réu ex-assessor de Moraes no TSE, Eduardo Tagliaferro. Lula reúne ministros para discutir segurança e alinhar discurso. Bebês recém-nascidos são retirados às pressas de hospital em chamas no Ceará. Posto de gasolina proíbe frentistas de usarem cropped e legging. Neymar é alvo de protesto em frente ao CT do Santos. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Polícia Federal prendeu o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, durante a Operação Sem Descontos, que investiga um esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Stefanuto é alvo de um dos 10 mandados de prisão expedidos nesta fase da operação, que também cumpriu 63 mandados de busca e apreensão, entre outras medidas cautelares. A ação que prendeu o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, é realizada em parceria com a Controladoria Geral da União e tem como foco a apuração de fraudes que teriam beneficiado associações e entidades que aplicavam descontos indevidos diretamente nos benefícios pagos pelo INSS. Foram presos também Vinícius Ramos da Cruz, presidente do Instituto Terra e Trabalho. Tiago Abraão Ferreira Lopes, presidente da CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil. Antônio Carlos Camilo, empresário conhecido como Careca do INSS. Samuel Crisóstomo Bonfim Júnior e Cícero Marcelino de Souza Santos, ambos também da CONAFER. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira, ex-procurador-geral do INSS, sua esposa Thaisa Hoffmann Jonasson, além de André Paulo Félix Fidelis, ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, do Instituto Nacional do Seguro Social. O ex-ministro da Previdência, Ahmed Mohamed Oliveira, também foi alvo de mandados de busca e apreensão e passará a usar tornozeleira eletrônica. O deputado federal Euclides Petersen e o deputado estadual Edson Araújo também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Stefanuto havia sido demitido em abril deste ano, logo após o escândalo vir a público. As investigações apontam que o esquema teria causado prejuízos milionários aos segurados. Em nota, a defesa do ex-presidente do INSS afirmou que não teve acesso ao teor da decisão que decretou a prisão. Segundo os advogados, se trata de uma prisão completamente ilegal. E eles irão buscar as informações que fundamentaram o decreto para tomar as providências necessárias. O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, afirmou que a nova fase da Operação Sem Descontos colocou na cadeia o núcleo principal do esquema de desvios de aposentadorias e pensões e que ainda tem muita sujeira para varrer. Segundo ele, novas prisões e operações serão realizadas nas próximas semanas. Segundo o senador Carlos Viana, a operação desta quinta-feira confirma que a comissão está no caminho certo e desmonta críticas de que a investigação seria apenas um ato teatral. Para o presidente da CPI, as prisões atingem os principais operadores do esquema de desvios, que, segundo ele, tomou de assalto as aposentadorias brasileiras. Viana disse que a investigação e as delações em andamento deverão mostrar a participação de outros agentes públicos e políticos no esquema. O senador detalhou o que considera os 3 escalões de participação no esquema. O terceiro escalão, segundo ele, é composto por operadores e laranjas responsáveis por movimentar e ocultar o dinheiro desviado. O segundo escalão seria formado por funcionários públicos de carreira, que se corromperam e mantiveram os desvios de governo em governo. Já o primeiro escalão, afirmou o congressista, envolve políticos e autoridades que indicaram e protegeram esses servidores. O presidente Lula se reuniu nesta quinta-feira no Palácio do Planalto com ministros que foram governadores para tratar de segurança pública. A reunião foi convocada ontem, um dia de grande movimentação no Executivo e no Congresso Nacional, em torno do projeto de lei antifacção
que estava na pauta da Câmara, mas teve a análise adiada. 9 ministros estiveram presentes à reunião com Lula. 6 foram governadores e lidaram diretamente com segurança pública quando administraram os seus estados. Uma pesquisa Quest divulgada hoje mostra que Lula mantém liderança na disputa presidencial, mas volta a ter empate técnico com Bolsonaro no segundo turno. Num segundo turno, Lula teria 42% contra 39% de Bolsonaro. A diferença, que era de 10 pontos percentuais em outubro, caiu para 3, o que faz eles empatarem tecnicamente pela margem de erro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro respondeu à senadora Soraya Tronic nesta quinta-feira, após a fala da parlamentar sobre os presos nos atos de 8 de janeiro. Ontem, durante a sabatina do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a senadora pediu que os advogados sejam investigados por supostamente estarem ajudando clientes a se esconderem da justiça. Michele repostou a seguinte mensagem em suas redes sociais. Soraya Tronic, senadora surfista da onda Bolsonaro e atual defensora dos advogados dos investigados na CPMI do INSS, do roubo de aposentados. Agora, na sabatina de Gonet, pede investigação contra os advogados das vítimas do 8 de janeiro. Surreal. Sério, não tô acreditando. Ontem, Soraya Tronic disse que fazia o pedido de investigação dos advogados publicamente e fazia a denúncia muito triste porque são colegas dela. Com o voto da ministra Carmen Lúcia, nesta quinta-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade tornar réu Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, é acusado de agir contra a legitimidade do processo eleitoral e atuar para prejudicar as investigações de atos antidemocráticos. A Procuradoria-Geral da República denunciou Tagliaferro por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tagliaferro está na Itália, onde o Brasil iniciou um processo de extradição contra ele. A Procuradoria afirmou ao Supremo que Tagliaferro vazou à imprensa e tornou públicos diálogos sobre assuntos sigilosos que manteve com os servidores do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na condição de assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Na avaliação de Paulo Gonet, os indícios reunidos pela Polícia Federal indicam que ele atuou para atender interesses pessoais e ainda de um grupo que age contra a democracia. Um estudo científico publicado nesta quinta-feira revelou que as emissões globais de dióxido de carbono provenientes de combustíveis fósseis devem atingir um novo recorde em 2025. Divulgado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30 em Belém, o relatório global elaborado por 130 cientistas internacionais reforça as dificuldades em limitar o aquecimento global a menos 1,5 graus Celsius. As emissões globais de CO2 provenientes de combustíveis fósseis vão atingir um recorde em 2025. A informação foi revelada em uma pesquisa publicada nesta quinta-feira, que também alerta que manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus, como foi estabelecido no Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas, pode ser impossível. O relatório anual Global Carbon Budget estuda as emissões de CO2 causadas pela atividade humana e relaciona esses dados aos limites estabelecidos no Acordo de Paris. As emissões de CO2 provenientes de combustíveis fósseis serão 1,1% maiores em 2025 do que no ano anterior. Este ano, as emissões de petróleo, gás e carvão provavelmente aumentaram, elevando o total para um recorde de mais de 38 bilhões de toneladas de CO2. Para limitar o aquecimento global a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, mais de 170 bilhões de toneladas adicionais de CO2 precisam ser evitadas. Isso equivale a 4 anos de emissões na taxa atual, tornando praticamente impossível atingir a meta estabelecida no Acordo de Paris. Os Estados Unidos e a União Europeia registraram um aumento nas emissões, em parte devido à maior demanda por aquecimento durante os meses mais frios do inverno. Na China, as emissões de combustíveis fósseis
permaneceram praticamente inalteradas este ano, enquanto na Índia o aumento das emissões de CO2 foi limitado em comparação com os últimos anos. O estudo, publicado na revista Earth System Science Data, indica que 35 países conseguiram reduzir as emissões sem prejudicar o crescimento econômico. Quase um mês e meio depois da paralisação do governo e um país mergulhado em atrasos, demissões temporárias e cancelamentos em massa, os Estados Unidos chegaram ao fim do seu mais longo shutdown. O presidente Donald Trump sancionou a lei que colocou um ponto final no impasse em uma vitória apertada da maioria republicana no Congresso, que contou com votos de dissidentes democratas. O presidente americano Donald Trump sancionou a lei que pôs fim ao mais longo fechamento governamental na história dos Estados Unidos, após 43 dias de um duro impasse político entre republicanos e democratas. O bilionário assinou a legislação que pouco antes havia sido aprovada pela maioria republicana na Câmara dos Representantes por 222 votos a favor e 209 contra. Hoje estamos enviando uma mensagem clara de que nunca cederemos à extorsão, porque foi isso que aconteceu. Eles tentaram extorquir. Os democratas tentaram extorquir o nosso país. A paralisação orçamentária levou à suspensão temporária de centenas de milhares de funcionários públicos, provocou o cancelamento de milhares de voos e gerou angústia entre famílias que dependiam de auxílio estatal para sobreviver. A matemática parlamentar favoreceu os republicanos, que têm uma estreita maioria no Congresso, mas demonstraram maior disciplina de voto nas duas câmaras. Os democratas acabaram divididos entre a liderança, que queria manter o embate com o governo, e parlamentares moderados, que decidiram romper com a orientação do partido. Os esforços da oposição para reabrir toda a discussão sobre subsídios para a cobertura de saúde pública universal no país, cujo prazo expira no fim do ano, acabaram frustrados. Os republicanos argumentaram que esses subsídios deveriam se limitar apenas aos setores mais vulneráveis e não ser ampliados indiscriminadamente. Os serviços de pesquisa do Congresso estimam que o país perdeu até 14 bilhões de dólares devido à paralisação, mais de 74 bilhões de reais. Cerca de 670 mil funcionários retornam ao trabalho com direito à remuneração a partir desta quinta-feira. A França lembrou hoje os 10 anos dos ataques de Paris. Os atentados extremistas mais violentos registrados na região deixaram 130 mortos. O dia foi marcado por uma série de homenagens. A Torre Eiffel se iluminou com as cores da bandeira francesa. O show de luzes foi o primeiro ato para marcar um momento triste, o 10º aniversário dos piores atentados terroristas já realizados em Paris. Os ataques deixaram 130 mortos e feridas que permanecem abertas. As ações reivindicadas pelo grupo Estado Islâmico foram as mais violentas da década de 2010 na Europa, um período marcado pelos ataques jihadistas em vários países. Autoridades e cidadãos se reuniram para uma vigília na Praça da República. Velas, flores e cartazes foram levados para homenagear os mortos. C'est très important d'être là ce soir. Depuis 10 ans, nous commémorons tous les ans. É muito importante estarmos aqui esta noite. Nos últimos 10 anos, realizamos uma cerimônia anual em memória das vítimas dos atentados. Visitamos todos os locais onde pessoas foram mortas ou feridas. Apoiamos as duas organizações de apoio às vítimas durante todo esse período. Já se passaram 10 anos, mas parece que foi ontem. Levaremos a memória daquela noite conosco pelo resto de nossas vidas. Como prefeita de Paris, carregarei a marca indelével do que testemunhei naquela noite pelo resto da minha vida. Ça restera une marque indélébile de ce que j'ai vu cette nuit-là. As homenagens continuam e vários atos são previstos para todo o dia. O presidente Emmanuel Macron e outras autoridades participam das cerimônias visitando os locais dos ataques. Os atentados começaram nas imediações do Stade de France, ao norte de Paris, onde a seleção da França disputava um amistoso contra a Alemanha. Na sequência, os terroristas assassinaram a tiros quase 90 pessoas na sala de espetáculos Bataclan e outras dezenas em restaurantes e cafés da capital francesa. Com a gripe aviária se espalhando pela Europa e somando surtos desde julho, a Espanha decidiu estender para todo o país o confinamento de aves de criação. A medida, que segue passos já adotados por França e Reino Unido, busca agora conter o risco crescente para evitar novos focos.
A Espanha ampliou nesta quinta-feira para todo o país o confinamento de aves de criação. A medida já havia sido implementada na segunda-feira em várias regiões devido ao aumento do risco de expansão dos casos de gripe aviária na Europa. Segundo dados do Sistema Digital Europeu sobre Doenças Animais, citados pelo Ministério da Agricultura espanhol, desde julho foram registrados 139 surtos em explorações avícolas na Europa, 14 deles na Espanha. A ordem do Ministério também proíbe a criação conjunta de patos e gansos com outras espécies e impede a presença de aves de criação em feiras agropecuárias, exposições e eventos culturais. Por enquanto, não há previsão para o fim do confinamento. Reino Unido e França, igualmente afetados, também determinaram o confinamento obrigatório das aves. Escritórios fechados, aviões no chão e oração. A Coreia do Sul tenta permanecer em silêncio nesta quinta-feira para não atrapalhar as provas de admissão nas universidades. Com a forte pressão de uma sociedade ultracompetitiva, a escolaridade na Coreia do Sul é definida em questão de horas. Chegou o período mais importante do ano para centenas de milhares de estudantes na Coreia do Sul. O temido vestibular, essencial para o ingresso nas melhores instituições de ensino, aconteceram nesta quinta-feira. O exame é amplamente considerado a porta de entrada para a ascensão social, segurança econômica e até mesmo um bom casamento. Não tenho um objetivo específico, só quero tirar a nota que sempre quis. Depois de levarem seus filhos aos locais de prova, os pais costumam visitar templos para orar por bons resultados. Há um templo aqui perto, então pretendo ir lá durante o período do vestibular. Vou me encontrar com outras mães cujos filhos também farão a prova. Desde a primeira sessão da manhã, vamos rezar juntos com os estudantes. Com tanto em jogo, o governo sul-coreano prefere não arriscar. As autoridades impuseram uma proibição de voos em todo o país por 35 minutos durante a prova de compreensão auditiva em inglês e bancos e repartições públicas atrasaram a abertura em 1 hora para evitar congestionamentos. Vídeos de policiais escoltando estudantes atrasados até as salas de prova se tornaram comuns todos os anos. Mais de 550 mil estudantes se inscreveram para a prova desta quinta-feira, embora a participação seja normalmente um pouco menor. Primeira-dama japonesa Sanai Takaichi, que enfrenta críticas por incentivar o excesso de trabalho, afirmou nesta quinta-feira que dorme apenas entre 2 e 4 horas por noite. A revelação depois de Takaichi causou polêmica na semana passada ao convocar uma reunião com sua equipe às 3 horas da manhã para preparar uma sessão parlamentar. Você conseguiria dormir apenas de 2 a 4 horas por dia? Esse é o tempo que a primeira-ministra japonesa Sanai Takaichi diz passar na cama todas as noites. A revelação veio depois que Takaichi causou polêmica na semana passada ao convocar uma reunião com sua equipe às 3 horas da manhã para preparar uma sessão parlamentar. A premier, que enfrenta críticas por incentivar o excesso de trabalho, admitiu que sente que o hábito faz mal para a sua pele durante uma comissão legislativa, na qual foi questionada sobre a importância de reduzir as longas jornadas de trabalho no Japão. O país luta há muito tempo para alcançar um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal, com muitos trabalhadores vivendo sob imensa pressão. Existe inclusive uma palavra, karoshi, para descrever pessoas que morrem de excesso de trabalho. Takaichi também foi questionada sobre as discussões de seu governo a respeito de um possível aumento do limite máximo de horas extras para incentivar o crescimento econômico. Ela defendeu a discussão, afirmando que trabalhadores e empregadores têm necessidades diferentes. Takaichi assumiu o cargo no mês passado como a primeira mulher premier do Japão. A disputa presidencial no Chile chega à reta final, marcada por polarização e incertezas, enquanto o país se prepara para sua primeira eleição obrigatória no próximo domingo. Entre promessas de endurecer a segurança e críticas mútuas, Geneanete Jara e José Antônio Kest encerraram as suas campanhas disputando voto a voto um eleitorado dividido e pressionado pela escalada da violência e da migração irregular. Expectativa alta no Chile para as eleições presidenciais de domingo. Cerca de 15,6 milhões de eleitores estão convocados às urnas para o primeiro pleito obrigatório na história chilena,
com uma multa de até $100, mais de R$500 para os faltosos. O período de campanha foi oficialmente encerrado com ataques cruzados entre os favoritos. A comunista Janete Hara, que lidera uma coalizão de 9 partidos de centro-esquerda, afirmou que os cidadãos estão diante de uma disputa de 2 modelos muito distintos de país. Não queremos o ódio, não queremos a discriminação, não queremos que o medo legítimo de muitas famílias de serem assaltadas seja usado como ferramenta política. A ex-ministra do Trabalho do governo de Gabriel Boric aparece na dianteira das pesquisas de intenção de voto, mas não parece ter uma quantidade suficiente para garantir uma vitória no primeiro turno. O advogado ultraconservador José Antônio Cast aparece em segundo lugar. Em um eventual segundo turno, previsto para 14 de dezembro, os institutos de pesquisa apontam uma inversão, com o ultradireitista podendo superar Hara, a quem chama de continuação de um governo fracassado liderado por Boric. Em seu último ato de campanha, Cast reiterou sua intenção de criar um governo de emergência para enfrentar a criminalidade. Esta será a vitória de milhões de chilenos que não... Esta será a vitória de milhões de chilenos que não se renderam, que levantaram a voz e disseram basta. Basta. Basta de abusos, basta de insegurança, basta de medo e de temor. De inseguridade, basta de medo e de temor. Ambos os candidatos focaram suas campanhas principalmente no combate à criminalidade e à migração irregular. Segundo dados oficiais, cerca de 337 mil estrangeiros sem documentação vivem no Chile, a maioria venezuelanos. O país também passa por uma crise de violência, com a taxa de homicídios tendo triplicado na última década, além de disparadas nos índices de roubos violentos e de sequestro. Por aí, quédate. No próximo bloco, policiais mortos em mega operação no Rio de Janeiro foram atingidos tentando resgatar colegas. A Prefeitura de São Paulo tem menos de um mês para decidir sobre mototáxis. A Prefeitura de São Paulo tem menos de um mês para resolver um impasse e regulamentar o serviço de mototáxi na capital. A administração tem até o dia 10 de dezembro para solucionar a questão. Caso contrário, no dia seguinte, 11 de dezembro, o transporte de passageiros por aplicativo em motocicletas poderá funcionar na capital paulista. A corrida contra o tempo começou depois que a Câmara dos Deputados rejeitou na última quarta-feira a urgência do projeto de lei que pretendia barrar o serviço em todo o país. A proposta do deputado Maurício Neves teve 350 votos contrários, 72 favoráveis e 4 abstenções. E representou a segunda derrota da semana para o prefeito Ricardo Nunes, que vinha tentando apoio em Brasília para impedir o avanço do mototáxi em São Paulo. No início da semana, o Supremo Tribunal Federal já havia declarado inconstitucional uma lei estadual que dava aos municípios paulistas o poder de autorizar ou vetar o serviço. Segundo o STF, apenas a União pode legislar sobre transporte e trânsito. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo obriga a Prefeitura a apresentar uma regulamentação até o dia 10 de dezembro. Caso isso não aconteça, os aplicativos poderão começar a operar normalmente no dia 11, o que ainda deixa dúvidas sobre qual modelo de mototáxi estará nas ruas. 2 agentes do BOP mortos na mega operação das polícias do Rio contra o Comando Vermelho foram abatidos enquanto tentavam resgatar colegas feridos. A informação foi detalhada pelo coronel Alex Benevenuto Santos, comandante do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, em depoimento ao Ministério Público do Rio. A operação terminou com 121 mortos, sendo 4 agentes, 2 da PM e 2 da Polícia Civil. Segundo o depoimento do coronel Alex Benevenuto Santos, enviado ao Supremo Tribunal Federal pela promotoria, a operação contenção envolveu meses de planejamento e tinha como objetivo cumprir mandados de prisão de lideranças do Comando Vermelho, nos complexos do Alemão e da Penha, que se tornaram considerados o centro do crime do Brasil. A estratégia previa que a Polícia Civil atuasse na Vila Cruzeiro, o BP Choque no Alemão e o BOP na Serra da Misericórdia, ponto estratégico entre os 2 complexos. No entanto, durante a operação, o planejamento precisou ser alterado devido ao grande número de baixas entre os policiais. Equipes do BOP foram redirecionadas para socorrer colegas feridos, e foi nesse contexto que os 2 agentes mortos acabaram abatidos. Os agentes do BOP mortos foram Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, e Heber Carvalho da Fonseca, de 39 anos. Ambos terceiros sargentos, os 2 deixaram mulher e filhos.
Os dois foram baleados em confrontos na Vila Cruzeiro durante o avanço das tropas pela comunidade, local que, pelo planejamento inicial da ação, não deveriam estar. Além deles, morreram outros 2 agentes da Polícia Civil. A Justiça do Trabalho determinou que um posto de combustíveis no bairro de Afogados, na zona oeste de Recife, suspenda imediatamente a exigência de que frentistas mulheres trabalhem usando calça legging e camiseta cropped como uniforme. A liminar foi divulgada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Na decisão, a juíza aponta que a exigência de usar calça leg e camiseta cropped como uniforme gera constrangimento, vulnerabilidade e potencial assédio. E destaca que a roupa de trabalho deve garantir segurança, higiene e, sobretudo, respeito à dignidade do empregado. Segundo a análise feita com base no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no CNJ, a conduta da empresa é ilícita, pois impõe um padrão estético que sexualiza o corpo feminino e normaliza sua exposição em um contexto profissional inadequado. A liminar determina ainda que a empresa forneça uniformes adequados à função, como calças de corte reto e camisas de comprimento padrão, no prazo de 5 dias. O descumprimento deve acarretar multa diária de R$ 500 por cada funcionária ainda utilizando os trajes inadequados. O Hospital Estadual César Caos, no centro de Fortaleza, foi atingido por um incêndio de grandes proporções nesta manhã. A fumaça tomou conta da unidade hospitalar e diversos funcionários tiveram que retirar os pacientes às pressas. O fogo começou na subestação de energia, que fica na área externa do hospital, e foi controlado por volta de 11h30. De acordo com a Secretaria da Saúde, nenhuma área assistencial foi atingida e não houve feridos. Pelo menos 3 bebês foram retirados do hospital em leitos e em incubadoras. O hospital é de alta complexidade e é referência no atendimento de gestantes de alto risco e bebês prematuros. Os bebês foram colocados provisoriamente em lojas de ambulâncias. Pessoas que trabalhavam na região ajudaram no resgate. Depois que o fogo foi controlado, os pacientes retornaram para o hospital. E no próximo bloco, a União Europeia investiga a Google por penalizar veículos de comunicação em resultados de busca. Neymar é alvo de protesto em frente ao CT do Santos. A União Europeia abriu uma investigação contra a Google por suspeitas de que a gigante americana penalize alguns veículos de comunicação em seus resultados de busca. A investigação é uma demonstração da determinação da União Europeia em regular os gigantes tecnológicos americanos após ameaças de Donald Trump. A União Europeia abriu nesta quinta-feira uma investigação contra o Google por suspeitas de que a empresa penalize alguns veículos de comunicação em seus resultados de busca. O processo acontece no marco da Lei de Mercados Digitais, que busca supervisionar as grandes empresas de tecnologia e obrigá-las a se abrirem à concorrência dentro do bloco de 27 países. Hoje, a Comissão lançou uma nova investigação dentro da Lei de Mercados Digitais sobre como o Google Search está rebaixando o conteúdo dos editores. Vou explicar. Somos contra a intenção da Alphabet de ter resultados de pesquisas de alta qualidade? Não. Somos contra a política de spam da Alphabet? Não. Mas somos contra a Alphabet aplicar essa política de spam de maneira injustificada aos editores de notícias? Sim. A Alphabet, citada pelo porta-voz da Comissão Europeia, é a empresa proprietária do Google, que chamou a investigação de equivocada e sem fundamento, defendendo suas políticas como necessárias para proteger os usuários de spam. De acordo com a responsável pela concorrência da União Europeia, Teresa Ribeira, a atual política adotada pela americana parece afetar diretamente uma forma comum e legítima de os editores monetizarem seus sites e conteúdos. A investigação é também uma demonstração de determinação do bloco em regular os gigantes tecnológicos americanos após ameaças de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos criticou a multa europeia à Google de 2,95 bilhões de euros, quase 18 bilhões de reais, anunciada em setembro, e ameaçou várias vezes aplicar tarifas ao bloco europeu. A polícia japonesa foi liberada e, a partir desta quinta-feira, poderá usar rifles contra os ursos. A aprovação se dá após a revisão das rigorosas leis locais sobre armas para combater uma onda de ataques mortais dos animais, que inclusive motivaram a emissão de um alerta por parte do governo dos Estados Unidos.
Os ursos têm causado muitos problemas no Japão, com ataques e presença em locais inesperados, obrigando inclusive o fechamento da pista de um aeroporto. Nesta quinta-feira, a polícia do país foi autorizada a utilizar rifles contra os animais. A decisão veio após a revisão das rigorosas leis locais sobre armas para combater uma onda de ataques mortais, que inclusive motivaram a emissão de um alerta por parte do governo dos Estados Unidos. Desde abril, 13 pessoas morreram, um número recorde, em ataques em todo o país, com incidentes relatados quase diariamente de ursos entrando em casas, caminhando nas imediações de escolas e provocando estragos em supermercados. O governo anunciou medidas para enfrentar a situação, que, segundo os cientistas, é motivado pelo rápido crescimento da população dos animais e a diminuição da presença humana em certas regiões. O problema também é agravado pela baixa colheita de bolotas, fruto do carvalho e fonte de alimento dos ursos. A Embaixada dos Estados Unidos em Tóquio publicou um alerta em seu site, no qual pede aos americanos que evitem caminhar sozinhos nas áreas onde ursos foram observados ou que permaneçam afastados destas regiões. E a necessidade de lidar com ursos não é uma questão só japonesa. Em Kosovo, na Europa, moradores de Belograd pediram ajuda às autoridades para conter os invasores que estão mais ousados e frequentes na região. Vídeos dos ursos filmados com celulares viralizam nas redes sociais. Mas apesar de curiosidade em torno deles, a população diz que a presença desses animais selvagens representa um sério risco para alunos, funcionários e todos os moradores da vila. Neymar virou alvo de protestos nesta quinta-feira. Uma faixa com a cobrança ao camisa 10 foi estendida em frente ao CT Rei Pelé, local de treinamento do time profissional do Santos. O protesto vem depois de mais uma derrota do Peixe, dessa vez para o Flamengo por 3-2 no último domingo. Além do resultado da partida, Neymar ainda teve postura polêmica ao reclamar de ser substituído e ir direto aos vestiários. Neymar, vamos só jogar bola? Diz a faixa pendurada em frente ao CT Rei Pelé. Para a torcida, Neymar passou do ponto na partida contra o Flamengo, válida pela 33ª rodada do Brasileirão. O Santos está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time de Neymar tem 33 pontos, 2 a menos do que o Vitória, primeira equipe fora do Z4. O Peixe volta a entrar em campo no sábado, quando enfrenta o Palmeiras em jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão. Com 3 gols de Daverson, o Fortaleza arranca um empate heróico com o Atlético Mineiro em uma noite marcada pela homenagem ao ídolo atleticano Hulk. O Atlético Mineiro abriu o placar aos 7 minutos com Hulk após cruzamento de Rony. Ainda no primeiro tempo, Vitor Hugo ampliou para o Galo, depois de uma cobrança de escanteio de Bernardo. Logo no início da segunda etapa, Daverson diminuiu para o Fortaleza. O Atlético voltou a marcar com Dudu, aproveitando o erro na saída de bola do time cearense. Mas Daverson não desistiu. Primeiro marcou de pênalti e aos 47 do segundo tempo garantiu um empate para o Leão. Noite inspirada do atacante. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Na sequência, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, nós temos a abertura do poderoso Jejum da Prosperidade de Obed-Edom. Os pedidos serão levados para Israel, os pedidos de milagre, um tempo precioso de consagração. E amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.